28 profissionais de saúde devem se apresentar nesta terça-feira para preencher as últimas vagas deixadas pela saída dos cubanos do programa Mais Médicos aqui na cidade de São Paulo. O prazo para que os novos profissionais selecionados se apresentassem havia terminado em dezembro, mas cerca de 30% ainda não haviam comparecido e então o período foi estendido. Segundo a Secretaria da Saúde, a rede pública da capital conta com cerca de 13 mil médicos que atuam em quase 1.000 unidades de saúde. Em novembro, o governo de Cuba decidiu sair do programa após declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à presença dos médicos cubanos no Brasil. E o Jornal da Câmara preparou um balanço dos trabalhos do Legislativo paulistano em 2018. No período, os 55 vereadores aprovaram 229 projetos de lei em definitivo, entre eles o que institui a reforma da Previdência Municipal. O início de 2018 no Legislativo paulistano foi marcado pelos debates sobre a reforma da Previdência Municipal. Em março, a Câmara retirou da pauta por 120 dias o projeto que previa aumento da alíquota básica de contribuição dos servidores municipais de 11% para 14% e anunciou a criação de uma comissão de estudos para analisar a proposta. Em novembro, a comissão foi instalada e no final de dezembro o projeto foi aprovado em definitivo pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Além de aumentar a alíquota, o texto também prevê a criação de uma previdência complementar para funcionários contratados a partir da publicação da nova lei e com remuneração acima do teto do INSS. A questão também do aumento da alíquota, isso ficou muito claro, de 11 para 14 a contribuição do servidor e da municipalidade de 22 para 28. Então, ou seja, todo cidadão paulistano também contribui para minimizar esse déficit previdenciário. É isso que nós aprovamos, é isso que a sociedade paulistana esperava e a Câmara demonstrou isso através da votação. Isso não elimina o déficit da Previdência e jamais vai eliminar, porque, na verdade, o financiamento de pensão e aposentadoria tem que ser tripartite. O servidor, a patronal, no caso a Prefeitura, e mais recursos aportados pelo próprio Tesouro, aqui em qualquer parte do mundo. É balela essa questão do déficit previdenciário com a Prefeitura que não gasta nem 40% das receitas correntes líquidas, daquilo que arrecada para pagamento de pessoal. No primeiro semestre de 2018 foram aprovados 130 projetos de lei em definitivo que foram enviados ao Executivo para sanção ou veto. 80 passaram por votações em plenário e 50 foram deliberados nas comissões permanentes. Uma das iniciativas aprovadas estabelece regras de uso e ocupação do solo do complexo do AMB. A proposta define os parâmetros para o projeto de intervenção urbano PIL. O leilão do AMB, que também inclui a venda das ações da SPTURES, está marcado para o dia 31 de janeiro. Nós estamos muito preocupados porque nós permitimos um coeficiente de aproveitamento 4 vezes a área do terreno. Isso valoriza muito o espaço. E o orçamento deste ano colocou para o ano que vem uma entrada de 750 milhões apenas. Nós assustamos porque esse imóvel mais a empresa tem que valer por volta de 4 bilhões para mais. Continuar dessa forma e não havendo concordância naquilo que a gente imagina como preço mínimo, nós vamos pedir a suspensão disso pelo Tribunal de Contas do município. Outra proposta do Executivo aprovada em definitivo no primeiro semestre possibilita o abatimento de débitos aos contribuintes com direito de receber precatórios, indenização que a Prefeitura deve pagar depois de uma decisão judicial. A Câmara também aprovou propostas que tiveram grande repercussão, como a que proíbe a alimentação de pombos urbanos e a que proíbe a queima e soltura de fogos de artifícios ruidosos na cidade. O início do meu estudo sobre esse projeto foi a questão dos animais, que é muito ruim, traz problemas enormes, animais sendo mortos por causa disso, porque tentam se evadir de onde estão, da sua casa, do seu lar, e acabam se acidentando. A questão dos tímpanos, dos cachorros principalmente, muito grave, e a partir daí começamos a estudar como fazer esse projeto. Há relatos não só de aves que acabam falecendo em função dos fogos, como também cachorros e gatos, enfim, cachorros especialmente que tem, alguns tipos têm um pavor imenso e acabam no desespero correndo risco de morte, né? Em 2018, os vereadores também aprovaram um plano urbanístico complementar do setor Chucre Zaidan da Operação Urbana Água Espraiada, com foco na área de habitação.
Em setembro, a Câmara aprovou em definitivo o projeto do Executivo, que autoriza a Prefeitura a contratar operações de crédito para financiar projetos nas áreas de mobilidade e segurança urbana. No final de dezembro, o orçamento da cidade foi aprovado pelos parlamentares. O texto aprovado pela Câmara fixa os gastos para este ano em 60 bilhões e 500 milhões de reais. A proposta inicial enviada pelo Executivo era de 60 bilhões e 137 milhões de reais. Houve uma variação de aproximadamente 425 milhões, que vai, com certeza, dar uma condição favorável para que o prefeito, em 2019, tenha uma administração melhor do que ele pôde fazer nesse ano passado. Na área social, praticamente ficou igual os valores. A compensação tarifária, a casa aqui diminuiu em 205 milhões o valor que veio do Executivo. Isso força um aumento maior de tarifa. Eu vejo também o problema das privatizações muito mal explicado. O governo está totalmente atropelado na forma de gerir o seu orçamento. Tivemos aí um avanço, principalmente na suplementação dos valores das prefeituras regionais. Essa é um grande cerne de uma questão bastante complicada da prefeitura, que a gente ampliar os serviços das próprias prefeituras e para isso a gente precisa implementar com recursos. Então são 1,3 bilhões de reais que vão ser distribuídos entre as prefeituras, ou seja, do primeiro substitutivo, que foi de 110 milhões, nós suplementamos mais 102 milhões.